Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, irmãos e ouvintes. A mensagem que eu vos trago hoje é: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Glória a Jesus. Porque para chegar ao céu você tem que obedecer a palavra de Deus como regra e prática. Nos diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 12, no versículo 4: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Apocalipse capítulo 22, versículo 10 diz a palavra: E disse-me o anjo dizendo para João: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Glória a Deus. Estarei lendo agora Isaías capítulo 13, no versículo de 6 ao 13 de uma forma direta, e depois estarei explanando: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. A palavra de Deus nos diz: Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, e o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, que é o pecado. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. E farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Glória a Deus. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 6. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Nos diz a palavra de Deus: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Sofonias capítulo 1, versículos do 14 ao 18 diz isto. E o título da mensagem é: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Então, nós temos visto que o tempo está passando muito rápido. O dia do Senhor será um dia de juízo sobre a terra, dia de assolação. Mas o que é assolação? Joel capítulo 2, no versículo 3, falando sobre a assolação: diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Glória a Deus. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 7. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Nos diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 21, versículo 7. E será que, quando eles te disserem: por que suspira tu? Dirás: por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vêm e se cumprirão, diz o Senhor Deus. Como eu havia dito, Ezequiel capítulo 21, versículo 7. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 8, diz a palavra: E assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Glória a Jesus. Diz mais a palavra: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha,
todos os soberbos e todos que cometem a impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz isto. Voltando para Isaías capítulo 13, do versículo 9, diz a palavra de Deus: Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Glória a Jesus. Em Amós capítulo 8, no versículo 9, a palavra de Deus nos diz: E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Glória a Jesus. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 10, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá com a sua luz. Glória a Jesus. E nos diz mais: e havendo aberto o sexto selo, eu estou lendo Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício. Silício é um pó preto, deslizante, que serve para colocar em um buraco de fechadura, no vidro de um carro. Então, como um saco de silício. A lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo do 12 ao 17 diz isto, e o título da mensagem é: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Essas coisas irão acontecer. É bom que você esteja pronto, porque para não passar por isso. Hoje a porta da graça está aberta, Jesus te chama: vinde como estás. Muitas vezes o homem resiste, mas tem duas condições de você partir desse mundo: ou salve Jesus Cristo, que é o único caminho que leva você a Deus, ele é a porta estreita e o caminho estreito, ou do contrário, as coisas do mundo, que é as coisas largas, morrer perdido sem Jesus. Voltando à mensagem: contudo, quem poderá subsistir quando ele aparecer? Nos diz a palavra em Malaquias capítulo 3, no versículo 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Glória a Jesus. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 11, diz a palavra: e visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Glória a Jesus. Nos diz a palavra: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, que é das pedras, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Isaías capítulo 2, versículos 17 ao 22 diz isto. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 12, farei que o homem seja mais precioso do que ouro puro, mais raro do que ouro fino de Ofir. Glória a Deus. Em Amós capítulo 2, no versículo 16 diz: e o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então não haverá um corajoso. E o título da mensagem é: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Voltando para Isaías capítulo 13, no versículo 13:
Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Nos diz a palavra de Deus, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 e 20 diz isto. Glória a Deus. E o título da mensagem é: A ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Nos diz mais a palavra: o temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompido a terra, de todo é movida a terra, de todo cambaleará a terra como um ébrio, como bêbado, e será movida e removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. E será que, naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados no cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Isaías capítulo 24, versículo 17 ao 23 diz isto. Glória a Deus. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Nos diz a palavra: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo, pegando fogo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 e versículos do 10 ao 13 diz isto. Mas a palavra: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Sofonias capítulo 1, versículos 3 e 4 diz isto. E para encerrar a mensagem: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. Nos diz a palavra: perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação durará para sempre, e a justiça não será abolida. Isaías capítulo 51, versículos 5 e o versículo 6. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem: a ira de Deus virá nos filhos da desobediência, não venha sobre a sua vida. Porque há dois caminhos: ou você entra pelo caminho apertado que é Jesus Cristo para chegar a Deus e escapar do que eu acabei de ler, ou do contrário, verá com seus próprios olhos sem ter condições de escapar dessa situação. Estou lançando essas mensagens pelo YouTube, que sirva de edificação para a sua vida. São mensagens que vêm do coração de Deus. E você pode acessar a Bíblia pela Bíblia,
Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus falando com você, passe essa mensagem para que vidas também possam ser edificadas. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, para escapar do que está por vir. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título, a ira de Deus virá nos filhos da desobediência. E eu peço a todos que ouviram a mensagem, que possa escapar desta ira que está por vir sobre a terra, entrando pela porta estreita e ficar abrigado debaixo das tuas asas. Através do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que cada vida chegue a toda a verdade do teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça essa decisão se você quer uma mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busco igreja que pregue que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.